Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Lino. Boa tarde, vereador Afrânio, Marlúcio e a senhora Juscelia Mon, ex-secretária de Transportes de Florianópolis, no período de 19 de abril de 2004 a 31 de dezembro de 2004. Só quero colocar aqui que a ata da reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, instituída pelo ato da presidência de 8 de 2019, teve sua última sessão dia 13 de junho, para aprovação da ata do dia 13 de junho de 2019. Dando sequência às oitivas, hoje nós vamos ter o depoimento da senhora Juscelia Mon, a única dessa tarde, né, Marlúcio? Então, tá. Então, gostaria que ela se apresentasse. Obrigada. Boa tarde a todos. É a segunda vez que eu compareço aqui na Câmara para prestar um depoimento sobre CPI de transportes, mas faço assim com muita tranquilidade e espero lembrar de fatos suficientes para esclarecer as dúvidas de vocês. Vou ler aqui o termo de compromisso. Eu, Juscelia Mon, brasileira, de profissão funcionária pública, eu sou advogada do Estado, CPF 304-943-70904, intimada nos termos do ofício número 029/2019, de 1 de 7 de 2019, juro e me comprometo sob as penas da lei número 13.367, de 2016, e nos termos do artigo 242 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que sei ou que me for perguntado sobre o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito do Poder Legislativo do município de Florianópolis, constituída pelo ato da mesa número 008/2019, para apurar e investigar indícios de irregularidades no transporte coletivo de Florianópolis. Câmara Municipal, 4 de 7 de 2019, eu assinei. Tudo bem. Eu vou passar a palavra aí primeiro para o vereador Afrânio. Por último. Vereador Claudinei. Vereador Lino. Vereador Lino, com a palavra. Boa tarde. Boa tarde aqui, senhor presidente, boa tarde também a todos os membros dessa CPI. Bom, sabemos, né, que na gestão da Ângela também houve problemas na época da licitação e que gerou uma CPI, se não me engano, na época que houve uma série de recomendações que depois não se avançou na época, né? Você acompanhou esse processo de... Licitação do que o senhor se refere? Não, do sistema de transporte, né? Que houve uma série de irregularidades que já tinha se acusado na época. Inclusive, agora, mais recentemente, eu chamei dentro do Ministério Público que pudesse trazer essa memória. Quando se abriu a audiência pública, em 2013, 2014, eu pedi, e foi uma audiência pública que foi incompleta, que não houve encaminhamentos, depois veio esse contrato, está até hoje, que é com a Fênix. Eu lembrei de trazer à memória o que já tinha se colocado até então, na época do Ângela Min, para poder avançar e aperfeiçoar o sistema. Não só o sistema integrado, mas todo o sistema de tarifação, enfim, na época. E não se fez essa conexão, entendeu? Pelo menos que eu saiba. Então, já, na época, quando entramos em contato com o Ministério Público, o Diogo Schindler também, e com esqueci agora o nome dela, a promotora do Ministério Público do Tribunal de Contas, para que fizesse essa conexão. E aí, isso eu queria saber, então, você está na época da memória, para poder reportar isso também, essa experiência nessa época para cá. Né, Na verdade, assim, desde que começou o governo da dona Ângela, começou, né, deu-se início a um estudo para modificar a legislação, que era muito antiga, a legislação de transporte. Na época, até o meu marido assumiu o cargo de secretário, e foi feita uma lei complementar, né, que foi aprovada, foi sancionada, foi discutida na Câmara, teve muita briga e, né, manifestações aqui, alguns de vocês devem se recordar, que era a Lei 34, a Complementar 34, e a 33, uma relativa aos terminais e outra relativa ao sistema de transporte de Florianópolis. Com relação ao sistema de transporte de Florianópolis, como se pretendia implantar um sistema integrado,
a prefeitura decidiu que manteria as empresas, porque elas fariam um alto investimento, né? Então, os contratos seriam prorrogados por mais um período, eu acho que era uma 20 anos. década, né? Mais 10 anos. 10 mais 10, né? Então, quando foi implantado, depois de efetuado esse estudo, que foi efetuado pela Universidade Federal de Santa Catarina, com a implantação, as empresas permaneceram fazendo suas linhas, cada uma em sua região, não houve criação de linha, não houve... o que foram horários, né, que foram estabelecidos, foram linhas fundidas, linhas separadas, né, para poder atender os percursos de Florianópolis. E, especialmente, com a inauguração dos terminais, né, que seriam os terminais que alimentariam os bairros. E, implantado o transporte, imediatamente houve assim reclamações de horários, de demora, porque as pessoas, a população, na verdade, não estava muito habituada, aliás, não estava nada habituado a esse sistema de troca de ônibus, ou que chamavam de baldeação. Então, começaram os primeiros problemas. Com isso, a prefeitura começou a fazer ajustes de horário, ajustes de linhas, para poder atender. Claro que houve um crescimento de horários, e isso criou um custo. Então, com a primeira tarifa, começou os problemas mais sérios do transporte coletivo. E a discussão com relação às concessões, houve uma discussão, mas essa ação, me parece que, eu não acompanhei o final dela, mas me parece que já foi julgada e não foi considerado inconstitucional essa prorrogação do prazo. E uma outra discussão que ocorreu, que também foram feitas pelo Poder Judiciário algumas recomendações com relação ao sistema quando foi discutida a tarifa em si, né? Não sei se esclareci ou se o senhor quer desdobrar a sua pergunta. Então, como é que se dava, então? Você acompanhou, né, essas negociações com o setor na época para calcular os critérios de tarifação? A primeira tarifa, sim, isso, eu estava no núcleo. Tem a parte sim, porque a cálculo implantação custos, eu já estava. Isso, dos custos, e tem a parte da receita. Sim. Que nós estamos discutindo essa questão, como é que se dá essa fórmula. E esse controle, como é que se dava? Como é que é a relação com os empresários na época dessa relação de lucro, como garantir uma margem, mas também que não majore, né, as tarifas? Como é que se dava esse mecanismo? Na verdade, a tarifa, e hoje ainda é assim, ela é apurada pelo custo, né? Custo médio do transporte. O calculo quilômetro. Nós tínhamos e aprovamos um manual de estudo do cálculo tarifário, que eu não posso dizer para vocês se hoje ele ainda é utilizado, se houve modificação, como é que é feito. Esse manual era explicativo e ensinava cada passo. Com a implantação, com o transporte integrado, nós implantamos também o sistema de bilhetagem eletrônica. Isso que já vinha antes também, né? Então, o sistema de bilhetagem eletrônica, nós tínhamos uma central na prefeitura e cada ônibus do sistema implantou eu vou chamar de chip, mas é um sistema lá, né, de computador que era acionado desde que ele saía da garagem até ele retornar. Então, através desse sistema, a prefeitura, na época, a gente recebia com atraso de 24 horas esses dados, mas a prefeitura sabia a quilometragem, sabia o número de passageiros que estava sendo transportado, exceto aquelas trocas dentro do terminal, porque ali ficava, né, um pouco mais difícil de se ter conhecimento. Então, todos esses custos se levantavam a partir desses dados e a partir de notas fiscais. Os empresários encaminhavam as notas fiscais de compra de pneus, de todos os custos, né, que existiam, que eram confrontados com esses dados, e foi apurada a primeira tarifa, que, aliás, em virtude do tipo que foi, o modo como foi optado, que era a multitarifa, ela ficou para as regiões sul e norte consideradas caras na época. Então, daí é que surgiu toda aquela discussão, inclusive aquele movimento do passe livre, que todos devem estar lembrados.
E a discussão pelo Ministério Público, que foi periciada, todo o sistema de bilhetagem eletrônico ele foi certificado pela Universidade Federal. Na época, nós fizemos, e eu era secretária nessa época, nós fizemos também um contrato com a Universidade Federal que avaliou e examinou todo o sistema, né, e considerou ele incorruptível, quer dizer, incorrompido, né? Mas isso também, essas coisas de computação e tecnológica, a gente sabe que naquele momento ele está correto e perfeito. Também pode ser hackeado depois, mas não foi o que aconteceu, né? É que essa certificação que foi exigida pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, ela foi realizada devidamente pela Universidade Federal, por técnicos, professores de lá, uma equipe, e foi considerado perfeito. Quer dizer, vocês não tinham, na época, como é hoje, a empresa 1, uma empresa de referência para fazer esses cálculos em termos... Bom, hoje esse é mais automatizado. Eu não sei como na época, faz não... hoje. Não, na época, eram os técnicos do próprio núcleo que faziam o levantamento de todo o movimento de passageiro, da quilometragem percorrida, do combustível, todos aqueles dados que compõem a tarifa, né, todos os custos da tarifa, e chegava ao preço final por passageiro, por quilômetro da tarifa. Os técnicos, quer dizer, os técnicos da prefeitura. Sim. Quer dizer, vocês tinham, portanto, na mão, quer dizer, esse controle dos ônibus que entravam e saíam. Tinha, todo o controle. Perfeito. E a compra das frotas, né, dos ônibus, como é que ficavam? Isso ficava para a empresa ou vocês? A empresa comprava os ônibus, né? Os ônibus eram das empresas. E esses ônibus entravam no cálculo, né? Vocês sabem que o cálculo da tarifa, tu joga o ônibus, a idade do ônibus, ele vai ser depreciado e vai ser remunerado. É assim que funciona, né, no cálculo de qualquer tarifa. Então, dependendo da idade, se tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele tem um índice de depreciação, um outro de remuneração, dependendo também do ônibus ser leve, se é longo, se é pesado. Esses detalhes todos aqui que eu nem recordo mais direito, faz muito tempo que eu não trabalho com isso. Mas essa frota ficava para os empresários ou vocês depois ficava para a prefeitura? Não havia previsão no contrato de concessão da retomada, né? Porque isso, para que a prefeitura tomasse conta dessa ou ficasse com essa frota, necessariamente teria que ter uma previsão contratual. Pelo menos é assim que ensina o direito, né? Tu prevê no contrato que essa frota vai ser do Estado ou do município, porque, na verdade, o Estado, a empresa compra, ela deprecia, e a prefeitura vai depreciar corretamente, né, o ônibus, porque como qualquer veículo, ele está sendo rodado, ele vai ter uma depreciação. Então, essa depreciação é calculada e, ao mesmo tempo, como ele empregou um capital para poder executar o transporte coletivo, ele vai ser remunerado daquele bem que ele empregou a serviço do transporte. Só para lembrar aqui as pessoas que estão assistindo, na época, quando se estendeu esse prazo, né, na época, por 10 anos, Sim. foi traumático, né? Foi aquele grande ato que teve na Câmara. Quer dizer, foi horrível aquilo que aconteceu, pela forma como foi, já na época que se levantava, que não havia, a transparência, o debate aberto, democrático, para discutir a tarifação, a participação, de ter o conselho ser ativo, o Conselho de Transportes ser ativo nisso, enfim. Então, ali já começava um problema que vem se estendendo de lá para cá. Então, quero colocar isso na gestão do Ângelo Lamin, embora eu, na época da universidade, defendia e defendo o sistema integrado, inclusive para os terminais, mas depoimento que a gente tem dos técnicos, dos engenheiros, na época era o Flávio Cruz, se não me engano, Jorge Cruz, ele defendia que o problema foi a forma como se implantou. Se implantou de forma muito rápida, sem fazer uma avaliação, quer dizer, a tese era boa. Mas o Jorge participou disso. Mas depois ele colocou para mim que a implantação é que devia ter um sistema mais gradual, enfim. Ele falou para mim na época. Sim. Então, a proposta... Claro, começou a avançar ao final da gestão, né, tem esse problema também político. Né? Sim. Mas a tese ela ficou até hoje, eu defendo a tese da integração da forma... Né? Mas como fazer isso? Medir cientificamente, né, as conexões, né, numa ilha, isso ainda complicado. Nós temos que
reavaliar sem isso. o sistema. infraestrutura, né? Sem infraestrutura, né? Então, os terminais foram desativados, aquele problema que a gente já sabe, que é um passivo até hoje, nós estamos sofrendo. Né? Então, na parte do sistema, né? Nós estamos discutindo muito a tarifa aqui, o centro é a tarifa nesse momento. Mas, por hora, senhor presidente, eu queria esperar, daqui a pouco eu retorno. Obrigado, vereador Lino. Vereador Afrânio. Bem, boa tarde. Boa tarde. A senhora disse que os empresários fizeram um grande investimento para a implantação do sistema integrado. Sim. Consta que, na verdade, eles tomaram um financiamento junto ao BNDES, não foi? Sim. Já pode me Sim, explicar? houve um financiamento, né? Houve Financiamento público, né? De dinheiro sim, público. Portanto, mas não foi. os empresários, o financiamento que os empresários tinham junto às instituições financeiras eram os empresários, pessoas jurídicas privadas que fizeram. Não tem nada a ver com o financiamento que a prefeitura fez para poder construir os 2 terminais lá do continente e para o sistema. São 2 financiamentos diferentes, né? Pode explicar melhor sobre isso? Essa época eu não estava lá, mas foi constituído um consórcio de empresas para a construção dos terminais, certo? Para comprar ônibus articulados, biarticulados, enfim. E a prefeitura, por sua vez, também fez um investimento para poder construir os 2 terminais do continente. Então, as empresas, a prefeitura não era responsável pelo financiamento ou o custo das empresas. Ela era responsável pelo custo que ela estava aplicando nos terminais ou no sistema em si, no estudo, no pagamento da universidade, na manutenção daquele contrato, que era um convênio, um contrato, né, para efetuar todo o projeto, nesse sentido. Agora, com relação a como é que foi que funcionou, isso eu já não posso responder, porque eu não estava lá na ocasião. Quando eu cheguei, o sistema estava sendo implantado. A senhora falou em concessão, mas foi uma concessão sem concorrência, né? Na verdade, eram linhas que já existiam, né? Na verdade, elas nem eram concessão, elas eram linhas de permissão. A permissão antes da Constituição. Caráter precário, né? Isso. As permissões antes da Constituição de 88, elas nem eram licitadas, né? Então, a prefeitura mantinha permissões e estas permissões é que foram prorrogadas. Elas não foram alteradas em absolutamente nada. Elas foram alteradas no prazo, na questão do prazo. Mas, a partir de 88, se criou o regime da concessão, né, mediante licitação pública e concorrência. E não foi respeitada, né? Não, na verdade, o que a Constituição diz é que o poder público, lá no 175, ele, sempre que for conceder ou permitir um serviço novo, ele vai ter que obedecer o critério da licitação. Mas, por outro lado, também tem na frente o que fala nas licitações. E as concessões, elas se sujeitam às licitações e às normas da licitação. Na questão do transporte, os prazos, tu trabalha justamente para poder repor aquilo que o particular investiu na execução do serviço, na prestação do serviço, porque o serviço não é dele, o serviço é, né, do Mas, de qualquer público. maneira, eles operavam mediante um contrato de caráter sim, precário sim, e que tinha prazo para encerrar. Sim, sim. O que foi feito foi dar foi um prorrogado. prêmio. Foi dar um prêmio, na verdade. Porque, se o contrato encerrou, e nós já estávamos depois de 88, onde a Constituição exige a licitação e ela não foi feita, foi dado um prêmio de 10 anos para as empresas em nome de um... Com todo respeito, eu acho que a Constituição também diz que as leis poderão tratar da prorrogação dos contratos. Ela não só exige, ela exige a licitação, mas a questão de prorrogação, de operação, de manutenção, o tratamento do contrato em si,
ela deixa para leis ordinárias, leis. Então, o né, prefeito menores. César Souza errou. Eu não sei o que ele fez. Ele fez Renato. uma concessão pública? Não, ele pode fazer, o poder público sempre uma pode concorrência. fazer. Ele sempre pode fazer. Por isso que eu Obedecido digo, o pode. prazo, ele pode fazer. E lá atrás poderia ter feito também, não? Poderia. E- Optou é isso que eu quero por dizer. manter. Por que não foi feito? Ah, bom, isso eu não posso lhe responder. Não foi feito porque era mais conveniente manter as empresas num momento de transição do sistema. Foi uma questão de conveniência. Conveniência. Ok, Não de ilegalidade, de conveniência. Né? ok. E eu queria que falasse um pouquinho sobre o financiamento junto ao BNDES, o montante disso. Eu não me Se- recordo mais o montante. Me parece que, não sei se era 40 milhões, eu não lembro, né? Mas até porque, como eu disse, nessa fase eu nem estava na prefeitura. Esses dados, esses valores, eu li, né, revi, mas se eu lhe informar alguma coisa agora, eu não vou informar nada assim com segurança, porque realmente eu não participei. O que eu posso lhe dizer é isso. Houve um financiamento do BNDES para as empresas, não, para o consórcio, né, de empresas, e a prefeitura também, para a implantação do sistema. Certo. Até hoje vigora uma cláusula em que todas as vezes que o ônibus entra no terminal, o município tem que pagar, porque o terminal está sobre a administração da Cotiza. Ainda é Como cotiza. como é que nós, na sua experiência, como é que nós podemos nos desvencilhar dessa cláusula leonina? Olha, daí a Câmara, né, vai votar alguma coisa, ou numa lei, ou a própria prefeitura, porque eu acho que essa taxa é uma taxa que se cobra, né? Ela é pela utilização do próprio terminal, porque são 2 contratos diferentes. Um é a administração dos terminais e outra são a operação e prestação das linhas. Então, para a manutenção dos terminais, tem essa taxa de utilização daquelas plataformas e etc. É um valor que é para ser utilizado no próprio terminal. Então, seria assim uma medida da própria prefeitura, junto com a Câmara, imagino isso. Nós temos O terminal Rita Maria, só para complementar também, ele também cobra uma utilização de, né, uma taxa, nós chamamos tarifa no Estado, pelo embarque nas plataformas. É uma taxa de embarque, chamamos taxa de utilização, né, de embarque. Então, quem sai do terminal ou quem utiliza o terminal paga, então cobra do passageiro, junto da passagem, esse valor pela utilização do terminal. A maioria dos terminais utiliza, seria até como a própria Infraero cobra, né? É o que eu posso explicar. Certo. E sobre o critério de definição tarifária, hoje, atualmente, o secretário diz que não calcula mais pelo antigo critério do JPOT, que era a partir de custos. E eles falam que é fluxo de caixa. A senhora tem alguma coisa para nos dizer sobre uma comparação conheço. entre os critérios, não? Na época que eu estava lá, o critério era, como eu disse, ele era pelo custo médio, né? Pelo valor do quilômetro, que custava o quilômetro, era um rateio de despesas que era dividido entre os passageiros pagantes. E tinha uma câmara de compensação? Não tinha uma câmara de compensação. A câmara de compensação, eu acho que ela foi implantada depois da tarifa única, né? Que foi já no governo Dário Berger. Tá. Então, mas assim, cada empresa ficava com Na nossa época, com a remuneração. Sim, a sua respectiva remuneração. Porque a tarifa era calculada por empresa, né, por trecho. Então, o trecho que a Canas Vieiras operava, era feito um levantamento. E as linhas mais longas eram mais caras. Exatamente. As linhas mais curtas, o centro. E aí não havia essa homogeneização tarifária, não havia. Não, cada um recebia aquilo que E aplicava. a senhora disse que isso
motivou o movimento Passe Livre? Porque, na época, por exemplo, além de... O sistema foi implantado sem muita divulgação, né? Assim, houve uma falha na divulgação para a população até aprender a utilizar e tudo mais. Então, o passageiro utilizava 1 ou 2 ônibus, ou 3 ônibus, para chegar no centro, saía lá do Rio Vermelho, chegava lá em Canasvieiras, trocava de ônibus, depois até Santo chegar Antônio. no centro. Aquela coisa toda. Então, o que foi que a prefeitura fez? Nós tínhamos um sistema de linhas troncais e alimentadoras. Eu saía daqui do Ticem e até o terminal de Canasvieiras, trocava de ônibus e ia, né, para o seu respectivo bairro. Então, isso tinha uma tarifa só, que na época era R$3. Ela foi para R$3. Foi né? Só que todo mundo, ninguém calculou que, na verdade, pagava já para vir ao centro 2 e alguma coisa, mais 1,25, 1,50 de outro local para o seu bairro. E que isso, a tarifa, essa maior tarifa, na verdade, ainda era mais barata do que o custo antigo. Mas aí teve um movimento que não começava só, não nasceu aqui em Florianópolis, né? Nasceu em outros locais do país, São Paulo, Nordeste, que era o movimento Passe Livre. Então, houve aquela manifestação dos estudantes, a gente chegou a ser cercado, ali, a gente trabalhava na Rio Branco, na época, cercado, ninguém podia sair, eles invadiram as salas, acorrentaram mesas, enfim. E tudo isso foi assim, um tumulto, já era o final do governo da Ângela, praticamente, e que se tentou fazer, né, foi um grande impacto, político, inclusive, né? E aí o que se tentou fazer foi tentar resolver. Com isso, o que foi que a prefeita fez? A prefeita tomou, né, a gente aconselhou e chegamos a uma conclusão de que teria que ter uma maneira de reduzir essa tarifa. Então, veio para a Câmara 2 projetos de lei. Um era criando um subsídio, que a prefeitura ia subsidiar as tarifas, e outro era isentando as empresas de transporte do ISS, que era 2% na época. Com 0,0001. Hoje não paga nada. Hoje não paga nada, né? Então, essas foram as medidas, além de encaminhar para a federação dos prefeitos, dos municípios, né, aquelas recomendações e solicitações de desoneração das tarifas, que até hoje todo mundo discute e ninguém faz nada, né? São os impostos de gasolina, CID, PIS, aqueles custos todos que encarecem bastante, né? A tributação que sofre. Mas foram essas as medidas que a gente tomou e ainda implantamos uma tarifa regional, que a gente chamava. Então, era a tarifa só dos bairros, para quem se deslocasse só dentro dos bairros, que aí era uma tarifa igual à do centro. Okay. Vereador Leilano. Okay. Eu estou satisfeito. Está satisfeito? Claudino? Por hora. Tá. Vereador, sempre uma pergunta aí, porque... Obrigado, senhor presidente. Cumprimento os demais vereadores também, e a convidada de hoje da CPI. Na oportunidade que tive agora de ouvir um pouquinho da explanação na época, em 2004, né? Até 2004 que a senhora esteve à frente da secretaria, e durante a implantação até o vereador Afrânio colocou alguns pontos, e que o nosso mandato constantemente vem cobrando do que a população tem uma dúvida muito grande, se lá no início, quando começou a operar naquele sistema novo de integração de transporte, onde foram feitos os terminais, a concessão dos bares, dos terminais, das lanchonetes, foi na época também? Isso é junto com a Cotiza? Isso é junto com a Cotiza. E, na época, se pensou isso impactar também para o custeio do sistema? Sim. E para o custeio dos terminais, né? Sim. Porque o terminal exige constante manutenção. Né? Então, aí que está. A contradição justamente na questão do ônibus entrar no terminal, pagar a taxa de terminal, de manutenção do terminal, da Cotiza, e a Cotiza ainda tem os bares, restaurantes, bares, lanchonetes, afins que tem ali, as marcas que tinham antigamente, era Coca-Cola, hoje eu não sei qual é a outra marca que tem, são várias empresas de publicidade explorando toda a forma. Então, hoje, na forma que está hoje, então, a senhora já teve oportunidade, com a experiência, não seria necessário um estudo mais aprofundado para saber realmente o que lá naquele espaço explorado poderia impactar para reduzir a tarifa em Florianópolis? A tarifa de ônibus. Sim. De ônibus, a tarifa aqui.
É por isso que eu coloquei quando o vereador Afrânio perguntou. Tem duas concessões. Uma, a dos terminais, e outra de linha. Uma não tem nada a ver com a outra. Sim. Uma e outra são. Hoje é o City, né? Sim, sim. Sim. Hoje é o Sistema City, Sim. o sistema que é um consórcio de empresas que, aliás, são as mesmas empresas. Sim. Né? Então, Só se não uniram, sei se né? não apareceu ninguém ou se efetuaram. Não tenho nada contra ninguém, porque todo mundo ali tenta operar bem e foi assim, uma convivência muito tranquila com todos. Todos tentavam colaborar, achar soluções com a gente. Né? Claro que na gente era o poder público, né? Tinha as posições, mas eles não deixavam de fazer propostas ou, né? Um meio de evitar tanto impacto. E a questão do terminal também, dos terminais também é essa, a Cotiza explora. Então, elas construíram com financiamento, exploram, tem que pagar esse financiamento, pagam esse financiamento, é todo um cálculo também, né, que observa e coloca lá no estudo todos os índices, todos os custos, igual tarifa. Como os táxis também. Né? Mas foi realizado um estudo para essa concessão dos terminais? Sim, com a houve base uma lei, de houve locação também dos espaços todo públicos? estudo. Daí, cada terminal tem a sua lanchonete, né? Os seus espaços. Era previsto, inclusive, as UPAs, que tem lá hoje. Enfim, e tudo isso, o que é privatizado, não seria exatamente privatizado, ou alugado, né? É a Cotiza que recebe. Aí ela vai utilizar esse dinheiro na manutenção dos terminais. Então, aí é que eu digo, nós temos aí, senhor presidente, eu acho que é algo que deveria a Isso CPI aí também vocês têm que se fazer um aprofundar, levantamento, que junto são com a duas prefeitura, formas, que eu nem lembro mais, né? na concessão dos terminais, o São que eu já duas venho anunciando há um bom contratos, tá? tempo, nesse contrato dos terminais, que existe a forma de manutenção do terminal através do ônibus, que utiliza do terminal, quando ele entra lá, é contabilizado um valor por cada vez que o ônibus entra lá dentro, e eles têm uma contagem para isso, tem uma amostragem mensal para manutenção. E, junto disso, ainda tem publicidade lá dentro, lanchonetes, bares, locação de banco que tem lá dentro, tem lotéricas, tem drogarias, tem de tudo hoje ali. E ainda tem a exploração também, que aí é outro ponto, terceiro ponto, que é a questão do busdó. Que, segundo informações que eu tive, esse não está contabilizado, esse não está nem na tarifa, nem no terminal. Ele é né? da tarifa de ônibus. Aí já Já estava na época? valor diferente. Na época estava começando a se implantar. Aquelas Pois propagandas, mas... Né? E elas são fontes alternativas, que nós chamamos. Né? Lógico que isso também tem que ser contabilizado, mas elas eram um valor muito pequeno. Mas hoje é uma fatia... Hoje eu caríssimo. não posso informar nada de valor, porque a gente não sabe mais. Né? Mas essas fontes alternativas elas têm que ser calculadas na tarifa. Né? Receita. Sim. Receita alternativa. Receita alternativa e levar isso mais a sério, eu acho que é um bom assunto. O subsídio, eu não sei se hoje tem subsídio. Tem, Nossa, né? tem muito. Eu acho que a prefeitura está pagando praticamente 2005. Nossa, imagina. Porque quando a gente fez o estudo e a proposta de subsidiar a tarifa, já era um valor assim bem grande, seria, né, a alternativa seria das zonas azuis, enfim, né, para poder subsidiar parte da tarifa. Então, a prefeitura, a partir do momento que assumiu isso, deve ter arcado com um valor bem alto. Era isso, presidente. Só pedindo para que a CPI pudesse atentar a esses itens ali da Obrigado, vereador. receitas alternativas. Também, vereador Maico, uma pergunta? Senhor presidente, eu vou ser bem breve. Eu já fiquei satisfeito com as perguntas feitas pelo vereador Afrânio, Nino, também o vereador Lela, que não faz parte da comissão, mas está aqui ativamente. Quero apenas fazer um registro e agradecer pelas informações da ex-secretária Lucélia e também agradecer ela por participar desse momento tão importante para a cidade, que muitas vezes a sociedade florianopolitana não consegue compreender, mas foi um ato de muita coragem da ex-prefeita Ângela Lemin, do seu secretariado, o processo do sistema integrado. Muitas vezes as pessoas não compreendiam aquele modelo de sistema, um modelo à frente do que a cidade conseguia compreender.
estruturas de terminais com bicicletários, que hoje a gente está brigando para ter. Todos os bicicletários foram transformados, um em bombeiro, o outro em sede de intendência. Era um modelo realmente muito moderno, né? Muito moderno. Infelizmente, nós não tivemos a capacidade de compreender. Os trilhos, que eram as faixas exclusivas de ônibus, talvez não contemplaram efetivamente a conexão dos terminais de integração. Faltou esse trilho, o pós. Mas eu fico muito satisfeito com as informações, com a luz que a ex-secretária traz aqui, e aproveito esse momento para registrar também esse grande momento e a sua contribuição. Então, como cidadão florianopolitano, não como vereador, meu muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta a fazer? Não, eu ainda não estou esclarecido. Esse mecanismo de cálculo da tarifa, né, é que eu não entendi bem. Como é que se calculava o cálculo de lucro das empresas? Porque hoje a gente sabe que tem uma porcentagem. Mas como é que é na remuneração, né? Como é que começa a calcular essa remuneração para retirar da parte de custos? Como é que eu vou lhe explicar? Tudo que uma empresa aplica, qualquer empresa, quando ela vai trabalhar com o Estado, ou quando ela vai fazer uma obra, e nesse caso é um contrato de concessão, primeiro ela tem que ter um equilíbrio, que a gente chama, para poder trabalhar. Segundo, ela adquire bens, ela investe, ela até faz financiamentos, muitas vezes, ela compra veículos, ela tem que ter oficina, ela tem que ter pneu, recapagem, pessoal, maquinaria, enfim, é muita coisa para poder prestar esse serviço. Então, tudo que ela aplica... não, mas o Estado paga. O Estado é obrigado a pagar, porque nenhum particular vai trabalhar para o Estado, dar o seu capital sem receber nada em troca. Então, é assim que se faz. Toda a maquinaria tu vai depreciar, a gente deprecia. Aí eu deveria ter trazido até o modelo do nosso manual da época, mas, como eu nem sabia se vocês iam precisar disso, se tem conhecimento ou não, a gente calcula cada ônibus, cada ano, cada frota, vai chegar naquele total de frota, por ano vai ter um índice lá de depreciação, aí é uma questão de contábil, econômica, que eu não vou saber detalhar, porque também não é muito a minha área, né? Sei como funciona, mas... E, por outro lado, tu vai remunerar essa depreciação. Então, aí que diríamos, está o lucro do empresário. O empresário, aquele bem que ele aplicou, aquele capital está sendo depreciado, mas ele tem que ser remunerado, porque, quando acabar o contrato, ele tem que ter aquele valor de volta, devidamente reajustado, para ele poder adquirir outro ou sair, no mínimo, com o seu capital. É um negócio, né? É dessa forma que eles são remunerados. Mais detalhes, assim, eu teria que ter aqui todo o estudo, aquele manual, para poder explicar para vocês. Então, aí, por outro lado, aí tem assim, ele usa o combustível, que é um custo variável, ele usa a rodagem, que são os pneus, ele, tudo isso, lubrificante, todos esses custos, todos esses insumos também são repassados, tudo que ele comprou. Ele utilizou em cada quilômetro quanto custou. E vocês o passageiro paga, no final, a divisão de tudo isso. Vocês calculavam todo esse tema? Tudo, absolutamente tudo. Eram 2 dias, às vezes uma semana, virava-se noites com pizzas dentro para o pessoal poder terminar. Os computadores que a gente tinha lá, que não eram tão avançados como hoje, levantando todas aquelas papeladas que o sistema Sigon mandava na época, que a gente tinha que decifrar tudo aquilo, né? Além das notas fiscais, caixas de notas fiscais de cada empresa, os uniformes, o pessoal técnico, o pessoal administrativo, tudo isso é calculado e entra num cálculo tarifa. É um procedimento bem complexo. E só que os terminais ficavam com quem, de fato? Os terminais era a Cotiza. A Cotiza era mas a Cotiza é genérica, mas assim, não rateava por empresa, cada terminal, por exemplo, eles rateavam o custo, sim, claro. As despesas e o que se recebe. Na verdade, havia um débito quando eu estava lá, né? Havia uma defasagem, eles não conseguiam retirar o investimento, então as empresas estavam tentando pagar o financiamento da construção dos terminais e tudo mais. Tinha até a Sul Catarinense, né? Acho que era a Sul Catarinense, nem lembro no momento.
Os telespectadores estão assistindo, mas assim, tudo levou aquele movimento da CPI no final, né, na luta, exatamente por isso, porque o sistema depois que vem vindo, ainda que bastante questionável, do processo licitatório, embora também concorde com as mesmas empresas desde essa época e antes, né, tem que haver transparência e todo um contato para evitar essas. Na época, se vê que não tem um caráter científico para isso. Quer dizer, por isso que vem a CPI, vem um contrato, a licitação posterior, que se reivindicou tanto, que levou aqueles atos lá de violência na frente da Câmara. Então, e hoje nós estamos lutando para aperfeiçoar isso, que seja um sistema concorrencial verdadeiro, horizontal, no sistema que nós estamos vendo da concorrência de mercado. Na época, inclusive... Então, na época, nós somos, tudo isso vem por causa da época. Tinha muitos problemas na época de gestão. Por isso deu aqueles protestos todos pedindo uma CPI, né, que não se instalou. Né, o se instalou. Se instalou, mas, né, foi uma luta muito grande. Mas, aliás, sobre isso que eu perguntei lá no início da primeira pergunta, se instalou, que foi uma guerra na época, quais foram os resultados dessa CPI depois? Não, eu não sei. É porque se falava muito, o prefeito Dário Berger, o seu mote de campanha, era a caixa preta. A caixa preta do sistema coletivo. Então, a Câmara abriu um CPI, mas a caixa preta não era tão preta como ele imaginava, né? Porque a gente colocou tudo à disposição. E, realmente, só para esclarecer, o Ministério Público entrou com uma ação, fez uma investigação total na tarifa, total no sistema. Esse sistema foi periciado judicialmente. Tem a ação, que eu poderia também ter trazido, mas posso fornecer para vocês o número, o resultado da perícia, e nada foi encontrado de irregular durante a administração da prefeita e durante o período que a gente esteve lá. Essa ação foi julgada improcedente, apenas com algumas recomendações. Por exemplo, com relação à tarifa, que se utilizasse mais fontes alternativas, a possibilidade de um subsídio. Nesse sentido, foi a decisão judicial. De ilegalidade e de caixa preta, nada. Nem os peritos, que foi o engenheiro Bonin e mais contador, foi verificado isso. Tá? Ele era um sistema periciado, tanto do sistema de bilhetagem quanto de tarifa. Então, assim, por isso que eu digo, a gente tem muita tranquilidade com relação a isso. Foi exigido que as tarifas fossem publicadas, que o estudo da tarifa fosse publicado, do cálculo, tudo isso era feito. O que ocorreu realmente de problema foi a população não compreender o funcionamento e os empresários, né, os operadores, se ficarem acuados, digamos assim, a prefeitura, por sua vez, também, e foi liberado mais horários para poder atender para aquela comoção, aquele problema todo, e, com isso, perdeu-se o quê? O sistema teria que ser novamente ajustado, o que foi sendo feito, né, se tentou fazer. Depois, na administração do prefeito Dário Berger, também ele contratou a empresa do Jaime Lerner, né, para poder rever o estudo, e a conclusão do Jaime Lerner também foi apenas por ajustes no sistema. O que o sistema precisava era de ajustes para poder adequar até a própria tarifa ao número de viagens, ao número de veículos sendo operados, né, em operação. Foi nesse sentido. Então, com relação à nossa administração e o início da outra, o que eu acompanhei foi isso. Depois eu passei a me dedicar à minha área do direito, de novo, no Estado, também na área de transporte, mais afastada da prefeitura. Então, só para terminar, a conclusão que o senhor falou com relação à Fênix, que você falou ainda há pouco, as mesmas empresas. São as mesmas empresas. Mas na época também, quando houve, na época antes da lei, não houve licitação, então eram as mesmas empresas. Eu confesso, então, isso é a origem do problema, que devia ser concorrencial. Você vê que no Estado também se mantém. Porque é muito difícil uma empresa, por exemplo, vir lá de São Paulo e querer efetuar o transporte coletivo aqui em Florianópolis. Ele sabe que ele vai ter que comprar alguma empresa, que ele vai ter que fazer uma série de investimentos, muitas vezes não não é interessante. Então, eu acredito que, quando foi feita essa licitação, né, certamente ela foi pública. E as pessoas, ou os empresários, ou a iniciativa privada que atendeu a essa convocação, passou a ser a mesma, porque ninguém de fora deve ter, né, acudido a esse aviso.
É assim que a gente vê, né? A licitação é isso, ela é publicada. Então, se não aparecer, eu sou obrigada a trabalhar com quem tem. Bom, no sistema Félix, que essa é a dúvida. Infelizmente, dá uma é dúvida, assim, né? Pai Noel, né? Satisfeito? É isso, presidente. Satisfeito, meu filho? Bom, eu também me sinto respondido em várias questões que eu tinha aqui pelo mas eu quero aqui, eu não poderia deixar de citar essa modernidade que a doutora falou, de que nós temos que sempre lembrar do Dacâmpora, né? Dacâmpora, que foi o grande mentor de todo esse sistema. E realmente a incompreensão, como você fala, foi em função da época que ninguém estava acostumado exatamente a essa mudança brusca, né? Foi o falecimento dele justamente no período de implantação, porque eu acredito que, naquele momento, ele teria segurado, puxado muito as rédeas da implantação de horário, aquela coisa toda, ele não teria permitido. Então, foi um momento muito crucial na prefeitura. Aí, o que aconteceu? Veio uma pessoa nova que nunca tinha participado, não tinha vivido aqueles momentos todos, não conhecia o sistema. Quer dizer, quem sou eu para dizer que não conhecia? Talvez até conhecesse, mas não estava habituado àquele, né, ao comando da acho equipe. Que e isso prejudicou muito. Realmente prejudicou. A caixa preta que a gente pode dizer é o conhecimento que ele tinha guardado para ele. Tinha guardado ele, para na realidade, ele não dividia muita coisa. Quando a dona Ângela me convidou, que já foi 1 ano após a morte dele, para assumir, ela disse que talvez eu tivesse a história, mas nem eu teria toda a história, né? Apesar de conviver com ele, saber o que estava sendo feito e tudo mais, você não sabe exatamente o métier, como é que a pessoa está conduzindo, né? Qual eram os outros projetos, porque isso era um problema profissional, né, da prefeitura. Mas nós tentamos lá fazer o que era possível. E a nossa grande dúvida aqui sempre foi, nessa questão, vereador Fran, vereador Lino, vereador Claudinei, Maicon, por que os ônibus ficam com a empresa? E aqui tem uma frase, né? Previsão contratual. Não, tem que ter a previsão contratual, né? Porque daí o Estado pode ficar. Mas o Estado vai fazer o quê com o ônibus velho? Porque, quando ele sai, chega um momento que ele não é mais remunerado, né? Normalmente é 10 a 12 anos. Então, quando ele chega no final da sua vida útil, ele não vale mais nada. Ele nem é mais remunerado, nem é mais depreciado, entendeu? Então, aí já está na hora das empresas operadoras adquirirem novos veículos. E por isso que os contratos de 10 anos eles serão remunerados em 10 anos. Os contratos de 12 anos têm que ser remunerados em 12, entendem? Porque é o período que se tem para quitar o financiamento, né, a aplicação do que foi empregado. E, quando se prorroga, ou é porque não foi totalmente pago, ou foi porque se exigiu novos investimentos. Bom, eu estou satisfeito e até quero agradecer a seu banco de informações aqui para nós importante, foi uma outra administração que o Afrânio até que tinha ligação, porque estava vindo da administração anterior. Pois não, Claudinei? Estava na administração anterior, não estava. Ela comentou sobre, se fosse necessário, ela tinha trazido a fórmula de cálculo, tal, que ela... O manual que nós tínhamos, que não é, mas hoje já houve modificações, que era do pudesse JPOT. fornecer para a gente esse manual, só para a gente ter. Acho que é importante, né? Vou verificar. Acho que é importante a gente ter. Ele foi aprovado, inclusive, por decreto, e ele era publicado na internet. Depois houve modificação, porque a gente acompanhava aquele modelo do JPOT que até hoje a maioria das prefeituras utilizam, né? E era uma das recomendações dessa ação popular do Ministério, ação civil pública do Ministério Público, justamente em alterar alguns índices para poder utilizar questões mais territoriais, né? Mais do município, questões do município, que Florianópolis já é todo complicado, né? É uma geografia toda diferente, morros, praias, enfim, né? Então, que essa fórmula do JPOT, ela, apesar de ser genérica, ser aplicável, ser justa, ela poderia ser modificada de acordo com a regionalidade. É isso aí. Eu acho que a prefeitura até andou modificando em função disso. Tá, antes de encerrar, eu só quero aqui dar ciência de que o vereador Afrânio Beaupré solicita que seja providenciado junto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina cópia do processo RLA 246.900,
que trata do trabalho conclusivo de análise técnica do sistema de transporte coletivo urbano de Florianópolis, cujo relator é o auditor Kleber Muniz Gavi. Então, eu passo aqui ao secretário. Senhor presidente, só para registrar, essa cópia desse documento está no relatório da outra CPI, dessa Casa Legislativa. Está todo aqui já na Casa Legislativa, na CPI conduzida pelo Márcio. Está no documento. O ex-vereador Márcio Souza. Tá, obrigado. Senhor presidente, escapou um que nós ficamos. Tem que ver se o relator é o mesmo. Pelo relator, a gente vê se é o mesmo. Tá? Nós ficamos com esse passivo da gestão de Lamin sobre os terminais, né? Do Jardim Atlântico, Capoeiras e Sacos de Limões. Quais são as causas disso? Por que houve isso? Na verdade, quando começou a se falar em sistema integrado, se pensava na integração junto com o Estado, né? Porque no Estado nós temos muitas linhas, inclusive as intermunicipais, que atendem São José, Palhoça, Biguaçu. Então, isso seria, a região metropolitana seria atendida. Acontece que no Estado houve um atraso disso tudo e o Estado não fez sua parte, digamos assim, né? Porque o Estado queria, ou o projeto do Estado era que essas prefeituras também colaborassem com a construção de terminais que teriam, né, seriam construídos. E a prefeitura, em face disso, não quis perder seu tempo, né, teria que se movimentar, senão até hoje, quem sabe, estaríamos naquele sistema antigo. A prefeitura construiu os terminais de Capoeiras e o Jardim Atlântico, né, justamente para poder receber as linhas, o que não foi possível, o Estado não fez, as linhas intermunicipais, as que vinham lá de Biguaçu, São José, de Palhoça. A troca de veículos seria efetuada lá. Esses ônibus não chegariam mais dentro da cidade. Isso já foi uma crise fenomenal. Isso, o sistema DETER. Até hoje. E não fizeram. Não fizeram. Palhoça já tem o seu próprio sistema, né? E assim está funcionando. E o Estado está parado com as suas linhas, que também continuam aquelas de quase 100 anos atrás, né? Agora, Sacos de Limões é diferente. O Saco dos Limões também ele tinha a sua utilidade, até por causa do povo que vinha da universidade por ali, o sul da ilha, e ele também foi satisfeito. Ele era um terminal pequenininho, como de Santo Antônio, né? Nem sei o que funciona lá agora. Então, eu digo, por que desativou? Não é o caso do DETER. Não é. E aquele é da prefeitura. Então, isso. Aquele, então, por que desativou? Não. Saco dos Limões não é da prefeitura, também os dois da prefeitura são os do Continente. Aquelas edificações. Esse aí morreu também, né? Sacos de Limões. Também. Dinheiro jogado fora, né? Então. Então, tá bom. Eu nada mais tendo a perguntar nem a responder. Declaro encerrada Eu agradeço também a a sessão. todos vocês. Muito obrigado pela sua Espero ter presença. contribuído. Muito Obrigada. obrigado.